Você apoia as ações do Trump contra o Brasil, Adriles? Oh, Donald Trump é um herói do Brasil. É um herói da cultura brasileira e da República Brasileira. Porque ele fez o que as autoridades, e aqui eu faço uma crítica, inclusive a autoridade de direita, tinham obrigação de fazer, meu caro, que é denunciar a ditadura de toga, a ditadura do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Que é uma ditadura que exclui, que censura, que persegue, que criou tipificações que não existem, como discurso de ódio e fake news. O que é fake news? É uma opinião que não é concernente à cabeça do ditador de toga, e aí ele vai lá e te censura, te arranca a rede social. Eu falei que tinha censura no Brasil, tiraram minha rede social. Falei que o TSE participou de maneira ativa durante as eleições de maneira parcial e tiraram a minha rede social. Você contestar as urnas eletrônicas, coisa que o Donald Trump fez, inclusive, durante os últimos 4 anos das últimas eleições, é do jogo democrático. Eles estão prendendo e prenderam Bolsonaro exatamente, em grande parte, por ele ter trazido embaixadores para contestar a lisura das urnas. Nem sei se as urnas são seguras ou não, mas você contestar isso faz parte do jogo democrático. Então você tem pessoas como a cabeleireira Débora, que foi condenada a 20 anos de cadeia quase por portar um batom. Você tem o Clériston, que morreu na cadeia, tendo a PGR pedindo a soltura dele, e morreu na cadeia graças à omissão do senhor Alexandre de Moraes. Você tem o Felipe Martins, que foi preso por uma viagem que ele não fez, por um golpe que ele nunca deu, ficado numa masmorra, foi torturado, ficou dias e dias numa cela, numa masmorra escura, numa solitária. Você tem na cadeira do Supremo Tribunal Federal autoridades autoritárias, autocráticas, que promoveram a tortura, a perseguição, a censura e a prisão em inquéritos ilegais que eles colocaram de ofício, eles colocaram como perseguidos, coisa que nenhuma jurisprudência do mundo aceita. O que o Donald Trump está fazendo no Brasil, retaliando, infelizmente dando sanções econômicas, como 50% das tarifas, e dando a Magnitsky ao Alexandre de Moraes, são sanções que são impostas a ditaduras, como a Nicarágua, como Cuba, como Venezuela. O que o Donald Trump está fazendo é que político, inclusive de direita, não teve culhão de fazer, e eu falo há 6 anos, é dizer que o Brasil é dominado por uma ditadura pérfida do Supremo Tribunal Federal. 2 minutos. Esse é o nível dos nossos patriotas, que defendem sanções econômicas contra o Brasil, que defendem que o trabalhador e a trabalhadora brasileira percam o seu emprego, eventualmente, por causa de uma sanção absurda, tá? Uma intromissão grotesca de uma pessoa que simplesmente nem tem autoridade sobre o Brasil, tá? E a gente tem que escancarar isso, porque, vejam, essa turma se vende como nacionalista. Tá? Esse é o nacionalismo deles. Eles defendem o Trump contra o Brasil, mesmo que isso custe o seu emprego. Mesmo que isso custe o seu emprego. Tá? Porque, na verdade, o que nós defendemos é uma soberania nacional. A gente defende que o Brasil seja dono do seu próprio nariz, que o Brasil escolha o seu futuro. Porque, na verdade, o que está acontecendo hoje em dia, tá, gente? O que está acontecendo hoje em dia é que o Trump está utilizando o Bolsonaro para defender os seus interesses econômicos no Brasil. E o que o Adriles falou aqui agora é simplesmente aquela mesma ladainha de não entender esse básico para defender o seu político de estimação. Gente, assim, eu não defendo nem um pouco o STF, tá? Para mim, o STF não é uma instituição que segue a lei, que segue a letra da lei. Hoje mesmo, gente, o STF acabou de decidir que se o patrão ficar devendo pro funcionário e a empresa dele quebrar, mesmo se ele tiver outra empresa, o funcionário não vai poder cobrar do outro patrão. Esse mesmo STF que o Adriles questiona é o STF que institucionalizou a terceirização total no Brasil, inclusive da atividade fim. Esse STF não é meu aliado. Esse STF eu não defendo. A única coisa que acontece é que o STF hoje está contra o Bolsonaro porque o Bolsonaro, na sua burrice, decidiu atacar o STF para conseguir construir o seu plano golpista. Então ele precisava descaracterizar o STF e começou a atacar o STF. Por isso que o Alexandre de Moraes está atrás dele. Não é uma questão de justiça, não é uma questão de lei, não. É uma questão de burrice e o Bolsonaro merece estar preso. Agora eu tenho uma pergunta. Sua pergunta, 3 minutos, Adriles. Bom, primeiro comentar o que ele disse aqui. É interessante você falar em soberania nacional. Soberania nacional, Humberto, é a do povo. Você, como comunista, talvez não saiba disso. Acha que o Estado totalitário defende o povo, né, quando tem um partido único. Não existe soberania nacional em Venezuela, não existe soberania nacional na Nicarágua,
Não existe soberania nacional em Cuba. Países que o Brasil já ajudou, exatamente porque tem interesse nessas ditaduras, países que foram eventualmente sancionados pelos Estados Unidos. E por que a sanção econômica, muitas vezes, infelizmente, é necessária? Se você sanciona apenas autoridades, por exemplo, tem uma dezena, se não me engano, de ministros da Suprema Corte venezuelana que foram sancionados pela Magnitsky. Não adianta nada. Se você não faz uma sanção econômica que, infelizmente, abala a economia e a estrutura do país, esse povo tem a percepção e a possibilidade, como no Brasil, de se insurgir contra um governo que esse sim é responsável pelas sanções econômicas. As sanções econômicas do Donald Trump têm um componente econômico mínimo que o Brasil, e que é sintomático do Brasil querer se aliar apenas com ditaduras, com Rússia, com China, com Irã que quer fazer uma bomba atômica para destruir o mundo, para arruinar Israel, com a Venezuela, com Nicarágua, ou seja, só com o que há de mais podre no mundo. Tem a ver também com o Brasil querer fazer um padrão avesso ao dólar para criar uma moeda de ditadores em conluio, para estabelecer uma frente de ditadores contra os países liberais e democráticos e civilizados da União Europeia e dos Estados Unidos. E aí só fazendo uma pressão sobre a economia para que o povo se perceba que tá sendo subjugado por um governo que está sendo sancionado na sua raiz. Então o que o Donald Trump está tentando fazer é ressuscitar a democracia no Brasil, não só porque ele seja bonzinho, porque ele quer uma parceria contra esses países do eixo do mal, como se dizia na época do nazismo. E esse tipo de soberania que você fala, eu contesto firmemente pelo seguinte: se você está numa casa, você tem uma vizinha que é estuprada permanentemente pelo seu marido, você não vai fazer nada? Você vai dizer que o marido tem todo o direito, que ele está no sacrossanto direito da privacidade do seu lar? É a mesma coisa, rapaz. Se você tem um país soberano que eventualmente foi arruinado pelo seu próprio governo, você tem um país que a pessoa está comendo cachorro, como na Venezuela, os países ao lado, os Estados Unidos, o caralho A4, o Brasil, a Argentina, têm obrigação moral, a ONU, sei lá, de intervir nesses países. Se você vê na sua frente uma mulher sendo estuprada, uma criança sendo torturada, e se você não faz nada, você vai dizer o quê? Ah, não, é o direito da soberania do local onde ele vive, na quadra onde ele vive, na casa onde ele vive, não vai fazer nada? É obrigação moral de uma pessoa e de um país soberano que vê o outro país tendo a sua soberania carcomida por uma ditadura do judiciário, que é o caso do Brasil, intervir. Vocês viram que ele defendeu as sanções, né? Ele defendeu as sanções. E ainda por cima, trouxe uma fala extremamente preconceituosa com esse papo de eixo do mal. Veja, o Donald Trump hoje, tá? Ele tá, hoje mesmo, federalizando a segurança em Washington. Ele está intervindo em alguns estados dos Estados Unidos para mudar a configuração da composição das cadeiras do Congresso, estados onde ele pode perder, e ele quer retomar isso. Então ele também está agindo como um ditador e mais, está cogitando um novo mandato que na legislação dos Estados Unidos é proibido. Então, se alguém é ditador, é o Trump, tá? Cuba e Venezuela têm muitos problemas, mas defendem a sua soberania. E por isso são tão sancionados.